Anos, nós temos a cada ano situações têm acontecido e nós temos nos distanciado mais ainda, não de Cristo, mas do ministério, o qual nós fazemos, não deixando esse ministério, mas já não seríamos ou não somos tão presentes como nós éramos. E a cada ano é como se vai afastando mais. Mas eu tenho tido paz. Essa semana eu cheguei quarta-feira. As minhas vindas, nós estamos morando agora no sítio, resolvi ir embora para lá por causa do esposo, né? Ele não quer vir para cá de jeito nenhum e ainda que tem uma necessidade, ele vem de pulo. E eu cheguei a conversar com meus meninos e peguei a conclusão e disse, eu vou ter que ir para o sítio. Mesmo sem querer, porque muita coisa que eu fazia por amor e que eu gosto, é algo de mim. E eu tive que ir deixando, né? Sempre gostei de oração, de manhã cedo no templo, iniciamos o ministério assim, né? E eu não queria, achava difícil deixar, mas eu tive que deixar. E nós fomos ali para o sítio. E daí para cá, hoje eu venho por questão de saúde. Às vezes eu acabo ficando metade da semana aqui para cuidar da saúde, né? E glorificando o nome do Senhor. E essa semana eu cheguei na quarta-feira, eu estava saindo do sítio, que eu tinha médico quinta-feira de manhã cedo aqui, e eu não queria sair dali mesmo. Eu tinha uma jovem que estava comigo, que me ligou perguntando, bispa, como é que a senhora está? Aí eu disse, não estou muito bem. E aí nós ficamos conversando, e ela disse assim, precisar de mim, eu estou aqui. E segunda-feira ela foi lá para o sítio, ficou comigo até quarta-feira. E eu teria que trazê-la. E também teria o médico que na quinta-feira, e eu não queria sair de lá às 5 horas da manhã. Umas vezes eu faço isso. E viemos. E quando eu estava saindo do sítio, uma irmã me passou uma mensagem nos convidando para a célula. Uma célula ali na Rua do Catu, tem algumas pessoas aqui que estavam conosco lá, né? E aí eu disse, olha, eu estou chegando, mas eu vou chegar um pouco tarde. Talvez não dê o horário. E aí ela disse assim, não tem problema não. Nós vamos lhe esperar. E aí eu fui levar a irmã que estava comigo em casa e voltei para passar na casa e fui pegá-la e saí pegando outras pessoas para nós irmos a essa célula. E naquela célula, chegando ali, houve uma dinâmica e algo muito interessante e um poder no sobrenatural do Senhor. E ela disse assim, como está a sua alma? E você vai expressar como está a sua alma com um desenho. Ela distribuiu uns pedaços de papel, né, meio decorado. Ou você vai colocar uma palavra. E quem iniciou a dinâmica foi ela. E ela disse, olha, eu vou expressar como está a minha alma. E no momento que Deus me deu essa dinâmica,
Eu dizia que ela havia pedido, Senhor, eu quero uma dinâmica para essa palavra, mas eu não quero olhar na internet, eu não quero copiar, eu quero que o Espírito Santo fale comigo. E o Espírito Santo falou. E ela fez uma lágrima. Ela desenhou uma lágrima. E ao lado ela colocou esperança. E quando ela iniciou falando da dinâmica, de imediato, eu não entendi muito, não peguei de imediato. Quando ela se expressou com a dinâmica, veio a mim confiança. E eu só escrevi e botei confiança, não fiz desenho. E no momento que as pessoas se expressavam, eu fiquei calada, eu fui a última. As pessoas que estavam ali me conheciam, a Bispa ainda não falou. E eu olhava, eu sorria. E tinha bastante gente na célula. Era o aniversário da dona da casa. E 1 ano de célula. E interessante que quando iniciou essa célula, eu fui convidada para estar nessa célula. No primeiro dia que iniciou a célula. Eu também vim do sítio, né, há 1 ano atrás, e eu fui convidada. Sempre quando essa irmã sabe que eu estou por aqui, vamos para a célula. E nós participamos dessa célula, iniciando. E ao completar 1 ano, o Senhor também nos deu a graça de estar nessa célula. E nós ali, quando todo mundo falou, foi um mover tremendo. Gente, foi muito choro. Pessoas que não conseguiam nem falar para expressar como estava a sua alma. Pelas situações, os problemas que estavam vivendo. E o Senhor colocou em mim confiança. E eu disse àquelas pessoas, olha, o que o Senhor ministra acerca da minha alma é confiança. Diante do que eu estou vivendo, parece até loucura. Mas eu vou dizer a confiança. Em 2017, o Senhor, ali em Aracaju, eu estava em Aracaju, na casa da minha filha, que hoje não está mais conosco, e o Senhor disse assim, Marinalva, há uma tempestade e vai virar um vendaval no ministério, na família e na tua vida pessoal. E eu estava ali com meu irmão, eu tinha ido por uma questão da minha filha, né, que ela havia me pedido, mas eu havia levado o meu irmão e a sua esposa, porque ele tinha passado nessa época 51 dias no ministério a qual o Senhor havia me entregado, por uma situação. Foi quando a minha neta nasceu, e quase por pouco, se não fosse a misericórdia de Deus, teríamos perdido tanto a mãe como a filha. E ali eu tive que partir para Salvador, deixei o ministério, meu irmão ficou, era o meu co-pastor, com a esposa, e eu tive que me ausentar 51 dias. E quando eu retornei, tive a necessidade de ir a Aracaju, e levei, eles foram comigo, porque eu queria honrá-los. E eu não tinha condições de voltar num hotel. E eu levei para casa da minha irmã, de minha filha, né, para eles, aqueles dias, aquele período, eles curtiam a praia, ir para a praia, e ela morava no condomínio, e piscina com o filho dele e tudo, uma maneira de honrá-lo. E não gastava muito, né? E ali, minha filha, meu genro é pastor, e eles haviam ido para a igreja e eu fiquei em casa com eles. Foi quando o Senhor, no meu momento
de intimidade com Deus, Deus falou. E quando eu saí dali, a mesa já estava posta, sentamos para tomar café, e eu disse a ele assim: tem chumbo grosso por aí. E aí eu falei para ele, e ele disse assim: bispa, e aí? Eu digo: e aí? Que Deus, ele é fiel. Mas minutos depois que Deus falou isso, queridos, Deus disse assim: veja o teu labor. Ou seja, a tua luta, mas Deus falou labor. E há versões na Bíblia que falam labor. Não sei se vocês já viram em algumas. Veja o teu labor: ministério, família e vida pessoal. Mas Deus disse assim para mim: aguenta firme. Eu sou teu Deus, eu sou contigo. E eu escrevi, eu gosto de escrever. Hoje até que eu não estou com tanta prática de fazendo isso. Mas naquele tempo. E eu escrevi. E Deus me deu também palavras na Bíblia. E aí eu disse para meu irmão, eu disse assim: olha, Deus, ele me disse que eu aguente firme. Que Ele é o meu Deus. E é comigo. Então não tem do que temer. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Passando 3 meses, esse vendaval realmente se inicia dentro do ministério. 6 meses concluiu no ministério. E eu entendia que era Deus. Às vezes era um momento muito difícil, mas eu entendia, é Deus. No meio dessa dificuldade, Deus está. Eu não consigo vê-lo. E às vezes fica difícil de entender. Mas eu sabia, é o Senhor. Mas dentro dos 3 meses que iniciou, houve 3 meses. E dentro dos 3 meses, antes dos 6 meses de concluir no ministério, 3 meses, metade disso aí, eu estava no altar de madrugada, orando ao Senhor. E o Senhor ali me visitou mais uma vez e disse assim: vai aos teus. Vai aos teus. E eu disse: meu Deus, e me deu a palavra. Eu disse assim: Senhor. Mas quando ele disse isso, era o mês de maio. E no mês de maio é o meu aniversário. Eu não me lembro bem porque isso eu não anotei. Mas o meu aniversário era no dia 28 de maio. E eu entendi que o Senhor estava dizendo: vai aos teus. É o meu no meu aniversário, eu ficar com os meus. Já aconteceu um aniversário um ano anterior, meus filhos vieram e nós ficávamos ali. Quem sabe da história, eu estava morando nos fundos da igreja. Me lembro que numa reunião que houve, e eu saí dali e disse a meu esposo: olha, para tocarmos o ministério e como precisamos fazer, os filhos já casaram, nós vamos morar, o que eu vejo, irmos morar lá na congregação. E isso nós fizemos. Já estávamos há 3 ou 4 meses, há 4 anos, eu não me lembro bem, que eu não anotei. E fomos. E nós estávamos lá. E um ano anterior, nós ficamos na congregação, os meninos foram para lá, um cômodo fiz quarto, outro cômodo a cozinha, e foi aquela, para quem não entende, aquela loucura. E eu entendi, aí eu disse: é meu aniversário. E naquele dia, naquele dia em diante, eu me preparei e voltei para casa para o meu aniversário. E os meninos vieram e nós ficamos juntos em casa. O pessoal da congregação me procuraram, não me encontraram. E fiquei com a família. E depois Deus começou a
me incomodar acerca da família. Mas eu não me atentei. Ou seja, eu não quis, como é que diz? Talvez não quis aceitar. Mas eu entendia que tinha alguma coisa acerca desse sair, vai a tua família. Que não era bem aquilo que eu estava achando, no aniversário, pá. E ao completar 1 ano e 1 mês, eu recebo uma ligação do meu genro em Aracaju. E ele fala: amanhã, Magali está há 3 dias de dor de cabeça. Já não come, está somente à base de água de coco. E eu, sério. Era um sábado, meu esposo estava no sítio. Quando ele chegou do sítio, eu disse assim: Crispim não é de ligar, e ligou que Magali está há 3 dias de dor de cabeça. E se ele ligou, o negócio está grave. E ali eu retornei, perguntei se eu podia falar com ela, se ela podia falar, falei com ela. E disse para ela ir para o médico: não, amanhã eu vou segunda-feira. Se você vai hoje, se prepare, porque você vai, porque eu vou sair, só vou aguardar seu pai, estou indo para Aracaju. Ela quis insistir, disse assim: pode preparar, ir para o médico. E aí ela já tinha marcado um neuro para na segunda-feira. E naquele momento que eu me preparo, Marival chegou, que eu me preparo, o Senhor me incomoda que eu aguardasse o meu filho. Nessa época, Naldo, ele trabalhava em Santo Antônio de Jesus. E eu aguardei Naldo quando ele chegou. E aí eu conversei com ele, mas ele estava muito cansado, ele ia de moto. Ele havia vindo de moto. Disse assim: você dorme, nós saímos à madrugada. E justamente quando nós chegamos em Aracaju, a Magali já estava no João Alves. Quando eu cheguei, já estava saindo o diagnóstico médico. Já tinha feito a tomografia, estava saindo o diagnóstico. E nós ali ficamos sabendo do diagnóstico, um tumor na cabeça. E quando eu entrei, ela olhou para mim e disse: minha mãe, um tumor. Você assim: Deus está no controle? Se preocupa não. E nós ficamos ali. Mais tarde, eu entendi o que Deus falou, que eu não fosse somente com Marival, porque Marival teria que voltar. E eu entrei e disse assim: vocês vão ver Magali, vocês vão voltar para a Bahia e eu vou ficar. Isso foi feito. Naldo retornou com o pai aqui para a Bahia e nós ficamos ali. Começou a nossa jornada, e essa jornada durou-se 17 dias. 3 dias. A Magali, na sexta-feira eu conversei com o Marival, expliquei como estava acontecendo, mas que ela estava bem. E no sábado, eu ficava à noite, o esposo durante o dia, e no sábado veio acontecer Magali entrar em coma. Eu estava em casa E na sexta-feira eu cheguei para o meu genro e disse assim: filho, a partir de hoje, nós vamos fazer o seguinte: você vai trazer Esté tinha 10 anos de idade, hoje está com 17 anos. Você vai trazer Esté, ela pode ficar na salinha com a mãe, com Magali, e você traz ela de manhã, e quando eu voltar, ela volta comigo. E à noite, à tardezinha, eu trago e você leva ela para casa. Esté estava na casa do pastor, mas só que Crispim não pegou a visão. E aí, quando foi no sábado, Magali levantou. Nesse dia ela tomou banho por ela mesma, que eu tinha que ir ajudar a tomar banho. E quando ela voltou do banho, ela deitou. Eu disse: não deite não, que sua filha vai chegar. Porque quando ela dormia, ela ficava meio mole.
E aí nós ficamos sentados na protona, ela sentou na protona, eu sentei numa cadeira, e ficamos conversando, aí eu perguntei assim, Gal, filha, eu disse, filha, você ora para você ficar curada? Ela disse, não, minha mãe. Eu oro para que Deus faça a vontade dele na minha vida, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aí eu contei para ela um sonho. Não, aí eu vou para a palavra, e daí Deus me deu uma palavra, e disse assim, olha filha, falava sobre os átrios, o Senhor disse assim, olha filha, a palavra que Deus nos deu. Ali oramos e tudo, aí a pouco ele chegou, aí quando ele chegou eu falei de Esté, ele ficou todo acanhado, assim, mãinha, eu não trouxe Esté, não sei o quê. Aí ela olhou assim para ele, pediu para ir no banheiro, me pediu para eu levar, levei no banheiro, e quando voltou ela disse, eu quero deitar. Ela deitou, eu a beijei e fui embora para casa. Peguei o carro, e quando ele vinha, me dava o carro, quando eu entrei no carro, que liguei o carro, aí veio aquela crise de choro, eu comecei a chorar. Disse assim, Senhor, o Senhor vai levar Magali? E eu comecei a chorar e andei vários quilômetros ali, as lágrimas, cheguei no posto de gasolina, entrei, parei assim, Deus, o Senhor vai levar Magali? E eu disse assim, eu não vou abrir a minha boca, Deus, para que eu não pegue contra ti. E fui embora. Quando eu entrei na via, ela morava ali na José Sarney, ainda perto da orla, né? Ainda tem a casa lá, eles hoje moram no apartamento. E aí, quando eu entrei, o Senhor disse, bradou dentro de mim, foi-se a minha glória. E eu entrei, o rapaz abriu o portão do condomínio, e eu botei o carro e deitei na sala, no chão. E eu comecei a chorar, eu disse, Deus, o Senhor vai levar a Magali. E chorei. Quando terminou ali. E aí me deu aquele desespero para eu pegar a Esté e levá-la. E aí eu peguei o celular, liguei para a Crispinha e disse assim, aí quando eu liguei, eu disse assim, filho, me perdoe. Mas eu vou pegar a Esté, eu vou levar a Esté até a mãe. Aí ele disse assim, maninha, eu não queria que Esté visse Magali desse jeito. E aí ele disse assim, maninha, Magali não acordou. Isso já era por volta de umas 2 horas da tarde. Ela ainda está dormindo. E ela estava de xixi. Disse assim, meu filho, eu deixei os lençóis aí, que ela não queria o lençol do hospital. E aí ele, chama a enfermeira e troca. Não, mãe, eu vou lhe esperar. E aí quando eu me arrumei, peguei o carro e me mandei para o hospital. Chegando no hospital, e aí eu comecei, filha, eu quando chegava ela dizia assim, mãe, a senhora demorou. E eu comecei, filha, manhã chegou. Nada. Aí daí a pouco ela levou o braço do acesso, como se estivesse dando uma pessoa que está dando convulsão. E aí quando ela levou o braço, eu segurei o braço, eu olhei para ele não teve reação nenhuma. Aí daí a pouco de novo, aí eu saí correndo, fui chamar a enfermeira. E teve aquele barulho todo, aquela confusão toda, e entubaram. E nós ficamos ali 3 dias. Isso foi no sábado. E na terça-feira o médico conversou com ele para desligar os aparelhos. 1 ano e 1 mês. O vendaval na família. Na terça-feira desligou o aparelho, na quarta-feira nós estávamos sepultando Magali. E vivemos aquele tempo, ficamos 2 meses em Aracaju, que não foi fácil, mas o Senhor me sustentou. 4 anos que o Senhor havia falo, voltamos de Aracaju, e começamos
um trabalho no Silva Jardim. Pela manhã foi muito bom. Creio que tem pessoas aqui dessa época. Foi ótimo, foi uma maravilha. Deus operou tremendamente. Quando completou 4 anos, começou na vida pessoal. Eu saí de imediato para fazer uma cirurgia que me surgiu do nada, aparentemente. Uma certa feita, conversando com a apóstola. E quando eu senti aquilo, eu disse, é uma hérnia. E eu não me lembrava que eu havia sido advertida acerca de uma hérnia no umbigo, né? Há 30 e tantos anos. Quando o meu menino nasceu, o caçula, faz agora em dezembro 41 anos. E aí, com 4 anos que Deus havia falado desse vendaval, de repente veio essa situação que era como se ia paralisar minhas pernas. E aí eu vim para aqui, para Lagoinhas, eu estava no sítio, mas ainda não estava morando lá, definitivo. Ia e voltava. Ficava mais tempo aqui em Alagoinhas. E falei com meu menino mexeu, correu para um lado. O meu filho caçula, se ele souber de alguma coisa, se ele não, ele faz, como é que diz? Ainda que ele não possa, ele faz acontecer. E aí ele conversa com ele tem muita amizade. E daí ele conversou com alguém e essa pessoa, eu fui a Dr. Luiz, o melhor cirurgião aqui de Alagoinhas. Tanto que meu menino dizia assim, minha mãe, qual é o seu convênio? Eu disse assim, o Senhor Jesus. E aí quando eu cheguei, essa pessoa me levou a Dr. Luiz, me pegou em minha casa, me levou a Dr. Luiz. Só eu vim, seu filho falou isso e isso. Ela tinha me ligado, essa pessoa me ligou. E aí eu disse, aí marcou comigo, eu fui a Dr. Luiz na UPA, ali de Alagoinhas, ali de Santa Terezinha. E quando chegou lá, Dr. Luiz olhou para mim, aí quando ele tocou, ele fez uma hérnia. E ali eu tive que sair às pressas para me operar, e Deus operou, abriu as portas, Deus escancarou as portas. E olha que nós estávamos saindo de uma pandemia e eu não tomei vacina. Eu digo, agora foi que foi. Porque foi um desafio e eu disse, eu não vou tomar essa vacina, como eu não tomei. Mas não foi não tomar a vacina por causa disso, daquilo. Não, eu não tomei a vacina porque eu terminei ficando irada com muitas coisas que eu cheguei a ver no meio do povo de Deus, como se a vacina trouxesse salvação. Como se a vacina ia livrar da situação. E um dia eu estava orando, Deus me deu uma palavra que eu não me atentei, eu não me lembro bem agora da palavra, em um salmo, não sei se foi o Salmo 30, versículo 7, não me lembro bem. E eu segurei essa palavra e durante toda a pandemia nós orávamos no templo em cima dessa palavra. E muita gente vinha falar da vacina, eu disse assim, gente, tome a vacina. Se você acha que você deve tomar a vacina, tome a vacina. Meu esposo tomou a vacina. Mas eu não vou tomar a vacina. Eu não tomei a vacina por um propósito. Eu orei ao Senhor. Isso me fez eu passar quase um ano dirigindo sem habilitação, porque minha habilitação venceu. Mas eu não me senti no dever, no direito de parar de dirigir, porque eu sei que eu sou habilitada. E aí eu passava para ir para o sítio, pelo posto rodoviário, no dia que se me parar, eu vou contar a minha história. Se me punir, eu vou ser punida. Se eu tiver que pagar por isso, eu vou pagar por isso. Mas nunca fui parada, amado. Para a glória de Deus. Amém? E renovei minha carteira
a pandemia ainda não estava liberado. Mas eu consegui, por 3 vezes, fazendo ato profético. Eu fui no Detran e não entrava. Cara, o vigilante dizia assim: a senhora é o cartão de vacina. Eu, hã? Cartão de vacina, preciso de cartão de vacina, preciso. Obrigado, voltava. Fui 3 vezes. Mas já chegando ao final, nós fomos e entramos. Liberou a máscara. E aí quando liberou a máscara, eu fui e o Senhor me colocou lá dentro. E a carteira foi renovada. Aí eu estava em Aracaju, a irmã ligou e disse assim: bispa, venha que já está liberado para renovar a carteira. Eu disse assim: eu só vou aí pegá-la. Minha carteira já foi liberada, já foi renovada. Amém, igreja? E tudo eu via assim, Deus. E quando foi nessa cirurgia, eu disse: vão pedir o cartão de vacina, eu não tenho cartão de vacina e minha sentença é morrer. E eu vou morrer. Não tenho cartão de vacina. E quando eu estou lá para já preparar, fazendo os documentos para a cirurgia, está uma mulher na minha frente, uma jovem senhora na minha frente, e com todos os documentos, inclusive o cartão de vacina. Eu digo: mulher, guarda esse negócio. Eu comigo, viu? Você sabe que diabo ousado. Rapaz, eu já tinha passado por uma triagem, entendeu? E aí tá a mulher na minha frente, o cartão de vacina, e pai, eu digo: meu Deus, olha que diabo ousado. Vão me pedir o cartão de vacina por causa dessa criatura, Jesus. Tenha misericórdia. Mas ela foi lá, deu todos os documentos dela, o cartão de vacina, e eu fui lá e dei minha identidade, os documentos do médico estavam na minha mão e eu passei. O Senhor me passou e eu fui operada. Fui operada e 8 dias de operada, a minha nora estava de férias, né? Minha nora, para quem todo mundo sabe, né? É Alba, e o meu filho também estava de férias. E eles iam para Aracaju e eu fui tirar os pontos. E aí eu disse: eu também vou para Aracaju, eu não estou podendo fazer nada, eu vou para Aracaju. E aí perguntei, me liberaram para ir para Aracaju. Na época ele dava, o carro dele dava, e disse: não, só não pode pegar peso, isso aqui. Eu fui para Aracaju. E quando eu cheguei em Aracaju, nós já estávamos preparando para voltar. O meu genro chega para mim e passa uma situação da minha neta. E estava eu, Alba, e quando ele conversou, eu olhei para ele e aí falei para ele: isso é a falta da pessoa feminina. E ali, naquele momento, me veio depressão. Esther vai entrar na depressão. E naquele momento, 14 anos, entrando para os 14 anos, e eu disse assim: meu Deus do céu. Aí eu virei para ele e disse assim: a única coisa que eu posso fazer é vir para cá a cada 15 dias. 15 dias na Bahia, 15 dias aqui em Aracaju. E isso nós fizemos, queridos. Alba e meu menino veio embora, eu já permaneci ali, né? Aí eu disse: só não posso fazer nada. Estou operada, é preciso botar uma pessoa dentro de casa, uma cuidadora, alguém para cuidar das coisas. Ele falou do almoço: não, a gente continua comendo de quentinha. Eu disse: não, o almoço eu faço, mas as coisas da casa eu não posso fazer. Porque, na verdade, esses 4 anos, ele se confinou em casa com a menina. É como se criasse uma redoma e entrou ali, ele e a filha. E aí eu vi à beira de uma depressão, ele e a própria menina. E ali nós ficamos, né, nessa situação, e passou-se anos. Né, curei, graças a Deus não tive nada. Teve pessoas, que fez essa cirurgia, também foi operada ali, pessoas que eu tive conhecimento e tiveram problemas e tudo, e eu, para a glória de Deus, eu não tive nada. Amém? Não tive nada. Venci isso aí.
quando completou 7 anos que Deus havia falado. Um dia, nesse dia eu estava na igreja, 15 de janeiro, e eu estava na igreja, nós estávamos orando de manhã cedo, e eu não estava bem, queridas. Eu já tinha ido a vários médicos, tantas coisas surgindo, eu não entendia, mas orando, e nesse dia, ao completar 7 anos, nós estávamos orando, as pessoas, o irmão Leôncio, né, e as pessoas que estavam ali conosco, e quando eu estou assim, o Senhor disse, que dia é hoje? Quanto é hoje? Aí eu virei para o pessoal e disse assim, qual é a data de hoje? Aí disseram, 15. Disse assim, 7 anos que o Senhor me falou que haveria um vendaval nas 3 áreas da minha vida. E eu estou na 3ª área. Vida pessoal. E naquele momento, nós começamos a orar e eu contei ao pessoal o que estava acontecendo. Qual a minha situação naquele momento. Vocês têm a ideia? Eu estava eu tive que fazer uma ressonância da cabeça que deu como o oxigênio, é como se vai e faltava o oxigênio. É o que dá o infarto, né, Eva? O oxigênio. Neurisma cerebral. E o médico fez todos os exames e quando ele detectou, ele pediu como é que diz, a ressonância, né, com uma certa urgência. E aí quando ele diagnosticou, ele me passou um monte de remédio e eu olhei e disse assim, e aí eu comecei, não sei, me deu coisa assim, eu mandei para a Edinaí, a pastora Edinaí, né, nós somos amigas há quase 40 anos, né, e aí aquele remédio me incomodou. Eu disse, não vou tomar isso não vou tomar essas drogas não. E ali eu comecei com a pastora Edinaí, ela me orientou e ela me explicou também acerca da situação. E o médico virou para mim e disse assim, a senhora recebeu, o seu cérebro recebeu uma carga além da possibilidade dele. E o médico ali falando como se a senhora está sendo um milagre. É um milagre. E ali eu ouvi tudo, voltei para casa. Né? E tomei alguns remédios que ele passou. Né? E comecei a tomar umas precauções. Ele mandou que eu parasse tudo. Perguntou como era a minha vida. E eu falei para ele, né, desde os 7 anos de idade, e ele disse, pare. Se a senhora já parou, pare mais. E nós começamos também a cuidar do nosso corpo, cuidar de nós, né, que é uma falha que nós temos, nós somos templo do Espírito Santo, e às vezes não agimos como esse templo do Espírito Santo, achamos que podemos até mais do que Deus. Essa falha é uma falha muito grande minha, mas o Senhor tem sido fiel e Ele diz assim que tudo que nós fazemos no nome dEle não será em vão. Mas às vezes nós pecamos e recitando esse versículo e nós pecamos. Isso aconteceu muitas das vezes comigo. Então, queridas, nós vivemos isso. Estamos vivendo isso. Eu estou desde agosto, em julho, que eu suspendi em julho, caí para Aracaju em agosto e retornei. E toda semana eu tenho que estar aqui em Alagoinhas para ir para médico. E saio do médico, entro em uma sala de exames, ou raio-x, ou tomografia, ou ressonância, mas eu saí de um canto para outro.
E nesse dia da célula, eu disse confiança. Por que eu disse confiança? Quando a apóstola falou, a jovem me falou ali, o Senhor me deu esse texto. Porque a graça do Senhor é que nos basta. Às vezes nós corremos tanto em busca de uma cura física, porque nós não aceitamos a enfermidade. Correto, eu não tenho que aceitar a enfermidade. Mas ainda que sabendo da enfermidade, eu não tenho que me desesperar. Eu tenho que acreditar que a graça do Senhor me basta. Porque a graça do Senhor é Jesus. Amém? E essa graça, Ele fez todo o sacrifício e Ele se deu por nós. Ele não hesitou a nada. Ele tão somente se entregou por nós. E às vezes nós não queremos fazer isso, queridos. Amém? Então o que eu tenho que dizer para vocês é que a graça do Senhor, ela tem superabundado na minha vida. E de todas as formas. Amém? Levantando pessoas para me ajudar. Minha família, para fazer tudo. Vocês têm ideia, eu tenho mais de 30 dias, uma irmã, ela me ligou, eu estou deitada aqui, Geonice. Você está sentindo dor? Estou, Geonice, sentindo dor. 2 horas depois ela chegou lá, ela e a outra, irmãs. E ela disse, Novinha, você vai para médico tal. E eu tive que passar por todos os médicos que ela queria, que ela quis. E foi bom para mim. Foi nutróloga, foi, como é que diz? Eu já estava há 7 anos sem querer passar pela a parte ginecológica. Sincero, honestamente, porque eu fazia isso com minha filha, ela era enfermeira, era ela que, entendeu? E aí ela disse, você vai para a doutora Rosália. Eu tive que ir para a doutora Rosália. Você vai para a doutora Valdez, eu tive que ir. E as dores, daí a pouco eu saí de lá da doutora Rosália, ela disse, Novinha, eu vou lhe levar ao ortopedista que Alba vai, que é minha nora. E ela não conseguiu, mas chegou no GOT, aí disse, olha, tem um ortopedista aqui, que é de Salvador, doutor fulano, que eu esqueço até o nome. Então Deus é bom demais, queridos. Deus é bom demais. E eu agradeço ao Senhor, amados, que quando o Senhor diz, vai aos teus, porque o Senhor sabia desse nosso tempo e a necessidade que eu teria dentro dos meus. Amém? Entendo também que o Senhor, Ele queria que eu tivesse uma experiência maior com a Magali, mas eu também não entendi. Só durou 17 dias. Mas esses 17 dias foi muito proveitoso. Então eu tenho confiança. Porque o Senhor diz, aguenta firme, eu sou contigo. Amém? Então se você tem uma palavra do Senhor, não tema ao que possa estar vindo. Porque o melhor está por vir. Que Deus abençoe.